do papel da liderança na mobilização e na movimentação da equipe. Vocês estão percebendo que mobilizar e movimentar é diferente de motivar? Porque motivo é algo interno, é aquilo que faz com que a pessoa tenha ação, um motivo para ação, motivação. Mas o papel de líder é movimentar, mobilizar, para que a equipe perceba que tem algo maior e que seria muito legal ela fazer parte desse movimento. Então a gente traz algumas questões assim que somente o líder pode executar esse papel, porque a equipe admira aquela pessoa que está à frente dos projetos, que está já conseguindo resultados, que está confiante, que ela acredita naquilo que ela proporciona, que ela já conseguiu muitos resultados, ou senão ela tem uma estratégia muito interessante que me gera vontade de participar, me gera confiança em estar junto, garantia que eu vou conseguir um resultado. Então, todo aquele projeto onde a gente acredita fielmente que é possível, as pessoas que estão ao nosso redor começam também a acreditar, porque a gente começa a atingir pequenos resultados, e esses pequenos resultados mobilizam para o próximo passo. E o líder tem que estar atento a isso, que a sua equipe está ali, dependendo do movimento dele para ela movimentar também. Porque senão, a equipe seria líder, se eu quiser que ela faça o movimento, se eu esperar dela essa mobilização. Então o líder tem que estar à frente, fazendo esse movimento para a equipe vir junto, para ela acreditar, para ela confiar e dar os passos na sequência. E essa postura do líder faz com que a estrutura também funcione de uma forma melhor, porque as pessoas acreditando no projeto, acreditando na proposta, elas começam a sugerir alternativas e você, líder, começa a estruturar toda a sequência das atividades. Porque nem sempre o líder tem a informação da operação lá da ponta, de detalhes tão genuínos que a pessoa que está trabalhando lá tem. Então, ele envolvendo a equipe no processo, mobilizando a equipe para esse resultado, as pessoas percebem que elas podem fazer os comentários desejados para conseguir complementar aquilo que o líder quer. Se você quer esse resultado, eu estou percebendo algo aqui que vai gerar valor para isso que tu quer conseguir. E daí a equipe vem e contribui. E isso é muito bom, porque a união de forças faz um resultado diferente do que uma pessoa só querendo o resultado. Mas aqui eu não vou falar se o titular merece ou não merece. Desculpe. Aqui eu não vou falar se o titular merece ou não estar na posição de titular, né? Porque se ele passou num concurso, se ele assumiu um cartório, sabe do propósito da existência desse cartório, ele tem que atuar como um papel de líder, correto? Ele está à frente. A sociedade espera isso dele. Como a sociedade espera de um gestor, de um presidente de empresa, de um governador de estado, né? Ela espera um resultado. Então, se um titular hoje está à frente do cartório, também se espera esse resultado dele. E ele precisa agir dessa forma. Então, eu não vou falar aqui se ele merece ou não estar nesse papel, porque ele passou num concurso. Então, se ele passou, né, ele tem algo a fazer, a contribuir. E quando esse titular ele está imbuído nesse papel de liderança, ele é determinado, ele é focado, ele começa a mensurar os resultados, ele envolve a equipe, ele é eficaz,
E eficaz é diferente de eficiência, porque eficiência é fazer tudo aquilo que precisa ser feito, e eficaz é fazer de uma forma melhor aquilo que precisa ser feito. E daí eu trago um exemplo que eu lembrei agora da faculdade, que o meu professor de ADM 1, Administração 1, contou uma história uma vez, para nos fixar a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiente é a pessoa solicita que alguém vai lá e coloca em ordem alfabética as fichas do cartório, né? Lá, as fichas todas que daí são procuradas no cartório. E não vou dar o exemplo de cartório aqui, porque depois o resultado final não vai ser legal se eu botar esse exemplo. Mas um fichário, né? Em ordem alfabética, um fichário, não de cartório, um fichário. E daí a pessoa vai lá, bota em ordem, né? 70 mil fichas em ordem alfabética e depois coloca fogo. Então ela levou um tempão fazendo aquilo e depois colocou fogo. Então essa era a atividade solicitada. Então ele foi super eficiente. Ele colocou em ordem alfabética e colocou fogo. A pessoa eficaz, ela vai lá e coloca fogo. Por que colocar em ordem alfabética se vai queimar aquelas fichas depois? Então, para vocês perceberem a diferença entre eficiência e eficácia. A pessoa pode ser muito eficiente, ela fez exatamente como foi solicitado. Mas será que ela foi eficaz? Será que a solicitação era eficaz? Né? Ela determinava o que tinha que fazer em ordem alfabética primeiro para depois botar o fogo? Ou seu objetivo era queimar e esvaziar aquele espaço? Então, vocês prestem atenção de como está a resolução de vocês para eficiência e eficácia. Porque a gente precisa medir o resultado. Se eu colocar fogo imediatamente, eu gasto muito menos tempo, muito menos estresse, muito menos energia e faço o resultado acontecer imediatamente. Agora, se eu tiver que fazer muitas atividades que não estão de acordo, como a conferência que a gente falou ontem, eu sou eficiente, porque eu garanto que o documento não sai errado do cartório, porque eu criei várias etapas da conferência, mas eu não estou sendo eficaz, porque a eficácia é fazer certo já na primeira vez. Então, é necessário, assim, que o titular olhe para a gestão do cartório, olhe para verificar se ali está executando as atividades de uma forma eficaz. Que ele perceba, assim, que sem gestão é impossível ele conseguir um resultado eficiente. E aqui eu não estou falando de consultoria. Desculpe, hoje a minha alergia me pegou. Mas eu estou falando de gestão. E gestão é fazer análise das informações. É verificar o quanto eu consigo executar hoje, se eu estou fazendo correto, se eu estou ganhando tempo, se eu estou reduzindo o custo, se a minha equipe está satisfeita, se meu usuário está super feliz. Então é fazer gestão, porque sem gestão não vai funcionar. Com gestão, ele consegue resultados que vão gerar confiança nas suas atividades e nas suas decisões. A equipe vem junto mais rapidamente, porque ela sabe que tem um dado e esse dado não pode ser questionado porque é verdadeiro, ele aconteceu, ele está ali. Ele é um indicador que o titular acompanha. Então, eu não vou questionar se aquele dado está certo ou está errado, porque é um dado que eu mesmo alimento como colaborador. Sim, porque os colaboradores ajudam no processo de gestão. E daí, com isso, o meu caminho, ele é muito mais leve, ele é muito mais tranquilo para eu conseguir aquilo que eu espero, aquilo que eu determinei lá no meu planejamento estratégico. Falando nisso, vocês já fizeram o planejamento estratégico 2021?
Hoje já são 22. Então, eu preciso olhar para isso. Como vocês querem estar no dia 31 de dezembro do final desse ano? Como vocês querem estar? Quais resultados que vocês querem alcançar? Se vocês não determinarem resultados esperados, qualquer resultado é um resultado. E às vezes ele pode ser muito ruim, porque eu não olhei como conseguir um resultado bom. Porque eu vou apagando incêndio todos os dias. E se eu tenho tempo para apagar incêndio, eu sou esperto e faço um planejamento. Que daí eu não vou precisar mais usar esse tempo para apagar incêndio. E eu fiz um levantamento agora há pouco. A Chai tem quase 300 clientes que são premiados e certificados ao longo desses 14 anos. É muita premiação e muita certificação no país. Mas eu digo isso porque os líderes desses cartórios, eles utilizam a metodologia de participar das premiações e certificações porque eles envolvem a equipe de uma forma de mobilização, de movimento, para conseguir aquele resultado e para fazer todo o processo de gestão para conseguir esse resultado. Então a equipe tem uma meta, ela tem um desejo, ela tem uma vontade, ela precisa fazer algo por um motivo maior e não só por um dia de salário. E a equipe ela vem muito mais forte. E quando esse cliente ganha o primeiro prêmio, ele diz assim: vamos fazer o planejamento estratégico? Vale a pena a gente buscar novamente a certificação para o ano que vem? E a equipe fica apoiando, ela quer, porque ela gostou do movimento para conseguir aquele resultado. Óbvio que a festa de comemoração é maravilhosa, né? É um momento de glória, mas ela percebeu que ao longo do caminho a vida dela foi muito mais tranquila. Então ela apoia, ela não questiona se tem que medir indicador ou não, ela não questiona se o retrabalho é ruim, ela não quer mais fazer retrabalho, ela não quer mais perder tempo com coisas inadequadas. E lembrei agora de um caso que nós chegamos num cartório para fazer um diagnóstico e o cartório tinha muitas pessoas, acho que umas 120 pessoas, era muita gente. E nós fomos fazer o diagnóstico, levantar as atividades de cada pessoa e percebemos que uma senhora lá, ela já era aposentada, não sei por que estava trabalhando no cartório ainda, porque ela podia estar vivendo uma vida muito mais tranquila na aposentadoria dela, ganhando bem, né? Mas eu entendo assim que as pessoas elas gostam de continuar trabalhando para ter um propósito na vida, né? Para elas continuarem vivas. E por isso ela estava lá, estava confortável para ela de alguma forma. Só que a gente foi medir a atividade dela e ela fazia, como chama? Edital para o jornal, era um cartório de protesto. E o tempo que ela levava para fazer aquela atividade era 20 minutos. 20 minutos do tempo dela no dia, ela conseguia fazer a atividade dela. Considerando com os recursos da época, com menos tecnologia que tem hoje, né? Isso foi um tempo atrás. Em 20 minutos ela conseguia fazer. Só que ela não podia ficar o resto do tempo, né? 7 horas e 40 minutos ou mais, né? Sem fazer nada. Então ela começou a criar novas atividades para justificar o tempo dela no cartório. E ela não estava errada. Ela queria demonstrar que ela era útil, que ela conseguia dar conta de outros serviços. Só que esses serviços foram determinados por ela. Ela começou a criar, fazer a planilha disso, a checagem daquilo, a ligação daqui, a ligação de lá, que na análise que nós fizemos não era necessário. Não precisava de todas aquelas tarefas.
E daí a gente percebeu que não era necessário. Essa pessoa, ela ainda ficou no cartório por um tempo, mas ela teve outras atividades, né? Porque o nosso objetivo nunca é o processo de demissão em si, mas muitas etapas foram cortadas. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos o diagnóstico antes do titular assumir no cartório, até para ver quem ele iria contratar, né, ou não. E das 120 pessoas que tinham, foram contratadas 70 no total, sendo que algumas foram contratadas externos que a gente achava que não teria ninguém ali dentro do cartório que daria conta daquela atividade. E o cartório rodou com 70 pessoas, em vez de 120. E aqui eu não estou julgando o titular anterior, né? Porque para ele era necessário, em função de todas as etapas que existiam. E quando o titular ele não tem informação, não tem o dado preciso, tudo que a equipe diz é verdadeiro. E a equipe também não diz para mentir. É que como tem momentos que sobrecarregam, né, que existe um movimento maior, enfim, a alternativa mais fácil é contratar mais pessoas, é contratar mais equipamentos, é comprar, né? Como não sai do bolso das pessoas, é muito fácil dizer que precisa comprar, porque não existe uma outra análise. Só que, pensa só, o titular, sem informação nenhuma, sem controle nenhum, com um cartório com 120 pessoas. Percebe? Não existe um controle. Então, tudo que eles disserem é considerado como verdadeiro, é a única opção que o titular tem. Então, quando ele tem gestão, quando ele faz análise de indicador, quando ele faz reuniões, quando ele cria os procedimentos operacionais padrões, que daí ele verifica o fluxo do processo, se tem etapas que não precisam acontecer, ele ganha informação relevante para a tomada de decisão. No momento que chega uma pessoa e diz assim, precisa contratar mais um colega? Não precisa contratar, porque lá está com menos produtividade, está com menos serviço naquele setor, então vamos pegar aquele colega para nos ajudar nesse período de gargalo. Ele tem dados, ele tem informações, ele tem outras pessoas coordenando os setores que trazem informações precisas, não achômetros. E enquanto vocês estiverem com informações de achômetro, o resultado de vocês não é o ideal. Ainda precisa melhorar bastante. E aqui eu dei o exemplo porque eu lembrei dessa história do edital, né? Mas isso funciona também para cartório pequenininho, né? Ele não tem recurso, ele gasta muito mais energia, porque ele diz assim, eu não tenho para contratar. Mas não é a contratação que resolve, percebe? É a forma que está implementada, a rotina do cartório que faz a diferença. É aí que vocês vão ganhar tempo, é aí que vocês vão ganhar dinheiro, porque vai reduzir custo. E, principalmente, vai reduzir o estresse que é gerado, porque vocês acham que não tem recurso para fazer. E fica mais preocupado com o que não tem, do que ocupado com os recursos que tem disponível para fazer de uma forma diferente. Percebe? Sim. Faz muita diferença a forma de olhar. E quando esses titulares estão à frente assim, desses projetos de premiações e certificações, eles percebem que a equipe vem com muito mais força para ajudar. Inclusive nos cartórios pequenos. Eles conversam com outros cartórios do mesmo tamanho, que conseguiram resultados fantásticos e que eles percebem, nossa, se eles conseguiram, eu também posso. E é legal isso quando se tem um referencial comparativo, porque eu também lembrei de uma outra história, que tinha um cartório, nosso cliente, que ele fazia mais ou menos uma média de 100 pesquisas por mês no balcão. E era um cartório que tinha um volume assim, de umas 400 pessoas por dia. Então, era muita gente no balcão. Fazer 100 pesquisas por mês, para mim, é uma amostra muito baixa, né?
preciso de uma amostra maior. E daí a equipe dizia que não dava, porque eram sempre as mesmas pessoas que estavam lá no cartório, os mesmos usuários, os mesmos boys, a mesma imobiliária. Então, não conseguiam que a pessoa reescrevesse novamente a pesquisa. Mas era um pré-conceito que eles tinham. Daí lá no nosso software, no SGT, tem um link lá do referencial comparativo, aqueles cartórios que querem comparar os seus resultados. E eu abri um gráfico lá, comparando o cartório A com o cartório B, e mostrei que no cartório B tinham a mesma quantidade de atendentes, a mesma quantidade de usuários por dia, de movimentação diária, e eles conseguiam fazer 1000 pesquisas por mês. Sim, 1000. E o cartório A disse que não era possível. E eles disseram, Denise, eu quero ir lá, eu quero ver o que eles estão fazendo. Consegue uma visita lá, para eu ir lá conhecer. Eu digo, por que vocês não confiam no que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é possível. Eu implementei lá. Eu sei como é que é, não precisa gastar dinheiro com passagem aérea para ir lá ver. É simplesmente se convencer que é possível. E quando a gente muda o nosso modelo mental, a gente consegue o resultado sim. Aquele resultado que a gente deseja. E como que eles fazem lá? Eles dizem assim, por favor, o senhor poderia responder a pesquisa do atendimento de hoje? Porque a Denise não atende igual todos os dias. Às vezes ela está bem, às vezes ela não está tão bem, às vezes o cartório está sobrecarregado, às vezes eu estou com um pouquinho de mais tempo para ajudá-la a tirar mais dúvidas, e daí com isso ela fica mais satisfeita. Então é a forma de abordagem que faz a diferença no aumento de pesquisas aplicadas. Adivinhe quantas pesquisas eles conseguiram no mês seguinte, o cartório A, 500 e poucas pesquisas. E fazia, meses que estavam aplicando apenas 100 pesquisas. Então, quando a gente coloca um modelo mental que a gente não pode, não tem recursos, não tem condições, não consegue implementar igual o outro implementa, é um erro gigante. Eu decidi que não consigo. Percebe? E quando eu decido, sempre é verdadeira a decisão. Para o positivo eu consigo e para o negativo eu também consigo. Sempre é assim. Porque é uma decisão que eu já tomei. E se eu percebo que eu posso fazer isso de uma forma inteligente, todas as minhas decisões são para o positivo. Para aquilo que vai agregar valor, que vai fazer eu crescer, que vai mobilizar as pessoas. Sim, eu posso. Vou buscar recurso para isso. E o recurso não é financeiro que eu estou dizendo aqui. É recurso de solução, recurso de ideia, recurso de mobilização, recurso de envolver as pessoas. E daí faz toda a diferença no trabalho, tanto meu quanto das pessoas. Ai, a minha equipe está me atualizando aqui, Obrigada, Ita. São 333 cartórios. 333 premiações e certificações. Não eram 300. Viu? Isso é indicador de desempenho. O número tem que ser exato, senão eles corrigem. 333 premiações e certificações. Isso é acompanhamento de dados, isso é acompanhamento de resultado. E ao longo do tempo, quando se tem esse tipo de postura, quando o líder busca isso, representa isso, quer esse resultado das pessoas, vira uma cultura que não volta atrás. Como agora a Ita fez comigo. Eu dei um dado de 300 e ela está me informando que são 333. Então, para nós é importante o dado correto, certo, porque ele é mensurado. 300 é diferente de 333. Percebem? Que é diferente de 330, que é diferente de 340. Ele é 333. E isso é cultura da Chai.
Isso é a cultura que a gente busca implementar nos clientes para ajudá-los a olhar para indicadores precisos para a tomada de decisão. Então, qual é o prazo de vocês aí no cartório? Ah, é 15 dias. Ah, quando me diz 15 dias e não me diz 15,5, ou 15,1, ou 15,0, eu sei que não existe um acompanhamento fiel do indicador. Porque se ele for fiel, ele tem vírgula. Nem que seja vírgula zero. Mas é cultura das pessoas olharem o dado completo. Isso já me sinaliza que tem um acompanhamento preciso dos indicadores. E nós temos clientes que têm, nesse levantamento que a ITA fez, clientes que têm PQTA, tem NBR 15906, que é de gestão de cartórios, NBR ISO 9001, compliance, anti-suborno, enfim, outras premiações. Só que nós temos 2 clientes que têm aquele prêmio das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Sabe qual é? Sim, aquele prêmio que sai nas revistas e que todos os tipos de empresa concorrem, não é só cartório. E o primeiro registro de imóveis de Belo Horizonte, ele ganhou o prêmio prata em todo o país, dentro da categoria que ele estava concorrendo, nível nacional. Segundo tabelionato, e também ganhou o estadual, primeiro lugar. E o estadual, nesse último ano, nós tivemos mais um cliente que ganhou, que foi o segundo tabelionato, também de Belo Horizonte, Jaguarão. Imagina a equipe trabalhando num lugar onde é reconhecido como as melhores empresas para se trabalhar no país. Olha a diferença de mobilização que essas pessoas têm. É muito diferente. O pessoal está me atualizando, que eu não disse o nome, tá bom, André? GPTW, né? Então, assim, é um prêmio muito reconhecido no país, que as pessoas utilizam para mobilizar a equipe, para demonstrar ao mercado que está trabalhando com uma gestão. Só que o resultado, a plaquinha, o troféu, ele é só uma representação de todo o movimento que aconteceu para chegar nesse resultado. Isso é mobilizador, isso é transformador. E eu escuto também vários titulares dizendo assim: Denise, eu quero contratar consultoria porque eu quero só organizar os processos. Eu não quero participar de premiações. Então não me vem com PQTA, ISO, essas coisas, eu não quero. Ok? Daí tem outros cartórios que querem me contratar e dizer assim: Denise, eu quero PQTA e quero a ISO. E às vezes não quer nem implementar a gestão, ele quer só o resultado. Ele só quer o prêmiozinho, só quer o troféu. E daí eu digo, ótimo. Só que quando a gente inicia trabalhando nesses cartórios, tanto o que quer quanto o que não quer, a gente começa uma mobilização interna, demonstrando que as duas coisas são importantes. Organizar os processos, organizar a gestão, gerar uma vida leve, muito mais feliz e conquistar um prêmio. Eu posso ter as duas coisas. E as duas coisas são o ideal. Sabe por quê? Porque quando eu implemento a gestão no cartório, para eu motivar a equipe, para eu convencer a equipe que é bom aquele resultado, eu preciso entregar para ela alguma coisa. Ela precisa reconhecer que é bom fazer aquilo. E normalmente, quando o titular contrata o trabalho da TIAI, ele contrata no momento de causa. Ele não me contrata quando está tudo bem, tudo maravilha, o prazo lá embaixo, cheio de prêmios. Daí ele não me contrata. Não. Ele me contrata quando ele já estourou o limite dele. Ele não aguenta mais, ele não quer mais aquilo. É difícil o titular que tem a percepção que trabalhando com gestão ele anda muito mais rápido e muito mais leve. É difícil.
né? Porque ele tem outras prioridades na vida. Sim. Só que quando a gente inicia, a gente começa a trabalhar nos processos, nas atividades e começa a entregar para a equipe pequenos resultados ao longo desse caminho, para ela perceber que valeu a pena, tá valendo a pena ela fazer aquele movimento, porque a Chay na consultoria ela não faz nada sozinha, ela faz através das pessoas do cartório. A gente precisa ensinar as pessoas para elas executarem, até para o cartório não ficar dependendo da consultoria. Não quero que quando eu tô lá funcione e quando não tô lá não funciona. Não é esse resultado que eu espero. Então, eu vou entregando pequenos resultados de conquistas para ela e vou comemorando. Até o cartório decidir participar de uma premiação, de uma certificação. A hora que ele decide participar e a gente conquista o primeiro prêmio, nossa, a equipe vem toda. Porque ela quer aquilo. Eu quero repetir, eu quero de novo. Sabe criança quando desce escorregador assim e tem medo da primeira vez? E daí ela vai, sobe a escada devagar, bota um pé lá em cima, bota o outro, senta, segura do lado e não desce. Empaca lá, né? Não desce, não desce, não desce. Até que alguém começa a fazer um movimento. Não, tenta, vem. Ou o pai fica lá na frente, vem, meu filho, desce. E daí a criança vem e desce, zoom, desceu. Ai, aquela sensação maravilhosa, aquela adrenalina. De novo, e daí sobe a escada rápido e mal senta e já tá descendo de novo. A equipe é assim, quando consegue premiação. Ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer diferente, ela quer desafio. Vamos de novo, de novo. E daí isso gera movimento dentro do cartório. Por isso que as duas coisas são importantes. A premiação serve para esse gás, essa energia, essa mobilização. Para olhar, opa, erramos aqui, corrige rápido e segue. Não fica lá olhando para aquela coisa ruim. Corrige, vai na causa, resolve de uma vez, vamos embora. Então, daí isso gera um movimento diferente. A equipe fica muito mais engajada e o titular trabalha muito mais tranquilo. Ele tem uma força gigante nesse processo, porque ele determina que é esse caminho que deve ser trilhado, porque ele acredita que só assim vai ser possível, só assim vai ter a mobilização. Então, o papel do líder lá na frente, ele tem que ser um mobilizador. Ele não pode esperar que a equipe resolva o problema dele. Ele tem que resolver o problema da equipe. A equipe pode dar sugestões, pode trazer informações, mas ele decide o caminho. E você, titular, que está aqui comigo, tem a missão de decidir o caminho. Você é titular, passou no concurso para isso, para assumir esse cartório e dar um norte para ele. Dá um direcionamento, uma nova visão de vida, de trabalho para essas pessoas, uma nova possibilidade de entrega para a sociedade.